Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre energia solar compartilhada e teste de concreto. Nossos convidados, Valdez Lopes, Head da Iner Energia, e José Carlos Goy Júnior, engenheiro e diretor da Teste Engenharia. Muito obrigado pela presença. Valdez, o que é a Iner e quais são os serviços ofertados pela empresa? Obrigado pelo convite. Bom, a Iner é uma empresa aí que veio, de fato, para democratizar a energia compartilhada, né? Então, hoje nós temos aí todo o processo de fornecimento de energia de forma compartilhada. A energia compartilhada é aquela que a gente pode ter uma geração em um ponto extremo e a partir de um veículo de transição dessa energia, né? Na formatação que nós usamos consórcio, os clientes podem aderir a esse consórcio e, de fato, eles recebem essa energia em forma de crédito. Então, nós não somos fornecedores de energia, mas sim a gente consegue entregar energia em formatação de crédito. Então, é uma modalidade nova, a gente tem um embasamento aí na Lei 14.300, é uma lei que veio, de fato, para democratizar essa forma de atender o cliente. E aí, um pouco mais à frente, eu explico como que tudo isso pode acontecer. Vamos só tentar esclarecer para o telespectador, né? A empresa tem uma série de fazendas, e essas fazendas, vocês têm essas placas solares, como é que vocês chamam? Hoje o projeto, a Lei 14.300, ela permite que nós temos geração, a gente está ainda enquadrado na lei antiga, né, que a gente considera GD1. GD1 ele me permite que eu tenha até 5 megas de geração. Então, as fazendas elas têm que ter no máximo 5 megas de geração. Por fazenda ou total? Não, por fazenda, por pontos de conexão. Só para explicar para o telespectador, eles têm fazendas e essas fazendas têm placas solares, e eles captam essa energia, armazenam essa energia e compartilham essa energia da forma como se fosse uma companhia tradicional. Mas é isso, essa energia vem das fazendas, da captação através de painéis solares, né? A fonte geradora é o painel solar, de fato, a energia limpa produzida. Não existe armazenamento, tá? É despachado. Já vai direto? Exatamente. Ótimo. É geração e despachamento. A gente contribui para a matriz energética bom, nacional, limpa, né? e o cliente na outra ponta está recebendo essa energia. Isso aí, muito legal. Para explicar para o telespectador, é uma coisa bem moderna, uma energia limpa, né? E ajuda, na verdade, todo esse consumo absurdo que nós temos aí no Brasil e no mundo, né? Zé Carlos, há quantos anos existe a Teste, que é nossa parceira aí, acho que desde que começou a ING Plus, há mais de 35 anos, né? E quais os principais serviços que vocês prestam? Tem mais de 35 anos ou não? A Teste tem 60 anos. Então, a gente usa há 36 anos. Então, a gente é cliente há 36 anos. Então, bastante, né? Bom, a Teste foi fundada em 1964. Esse ano a gente completa 60 anos de existência, né? A Teste surge em 1964 como um braço de projetos estruturais e controle tecnológico da antiga construtora Arena. Existe a descontinuidade da parte de projetos estruturais a partir dos anos 80 e a Teste segue com a parte de controle tecnológico. Então, dos anos 80 em diante, a Teste segue com esse mesmo processo que a gente tem hoje, que é a parte de controle tecnológico, e a gente atende hoje, tem um escopo de mais de 200 ensaios.
na parte de ensaios de materiais para construção. Então, aço, concreto, solos, alvenaria estrutural, alvenaria de vedação, asfalto. Hoje a Teste trabalha com todos esses materiais, entre outros materiais para construção. A gente segue no mesmo endereço já há 60 anos ali no José Menino. A gente tem muito orgulho de seguir com a nossa matriz em Santos. Hoje a empresa tem um braço, uma filial em São Paulo. São 80 colaboradores conduzindo aí a empresa durante esses longos anos, 60 anos. É isso aí, uma empresa bem tradicional. O Franco Pagani ainda está... não sei se está à frente ainda, né? Mas ele provavelmente não esteja, mas ele iniciou junto com o grupo, né? Sim, sim. Até pouco tempo atrás ele estava fazia à frente, parte, sim, até pouco tempo fazia parte era diretor-presidente da Teste, hoje já não está mais à frente, hoje é a engenheiro Laurimar que preside o grupo. O Laurimar também começou há muitos anos lá, né? Sim, mais de 35 anos. Eu acho que desde o começo da IGP, a gente falava sempre com a Laurimar, né? Sempre esteve à frente da Teste, então foi uma transição bem tranquila, né? Sim, já há mais de 30 anos à frente do processo, nos últimos 5 liderando a nossa equipe. Muito bom, a Teste é referência na nossa cidade, né? Valdez, quem pode contratar os serviços da Iner? A Iner só transmite a energia que capta, compartilha a energia. Esse é o serviço essencial da Iner. A Iner, na verdade, ela é uma produtora de energia, né? Ela produz energia e aí, de fato, a concessionária que distribui. Quando a gente fala em concessionária, a concessão é a concessão da distribuição. Então, nós somos produtores de energia e, através da rede da concessionária, a gente faz essa distribuição de energia para o cliente em baixa tensão. O legal da Iner é o seguinte, hoje o mercado ele tem aí o atendimento para o cliente de média tensão, que é a possibilidade que ele tem de poder consumir energia de outras fontes, que a gente fala que é o mercado livre, né? O mercado livre de energia, ele dá alternativa para o cliente em média tensão, ele ter uma opção de consumo de outras fontes geradoras. E a Iner, o que ela veio para atender? Ela veio para atender o mercado de baixa tensão, que é a geração distribuída. Então, através da geração distribuída, o cliente do varejo, da padaria, do mercado, ele tem a possibilidade de ter uma outra fonte de consumo de energia. Então, através disso, ele consegue ter uma redução na conta de energia dele, consumindo energia que são fornecidas pela Iner. Então, o seu cliente potencial qual seria? Seria qualquer tipo de comércio, os prédios, ou seria as indústrias de alta tensão? Como é que funciona? Indústria seria um potencial... parceiro seu para adquirir a sua energia? Que tipo, o que vocês mais buscam? Qual é o tipo de cliente que vocês mais trabalham para conseguir fornecer essa energia através da concessionária, que nem você mesmo falou, né? Hoje o nosso cliente foco é o cliente de baixa tensão, considerado aí da classe B1 até B3, que são pequenos comércios, mercados, é tudo aquilo que não tem média tensão, é a questão do transformador que ele tem instalado dentro da unidade. Então, padarias, mercados, farmácias, toda essa linha de CNPJ, esse é o nosso cliente-alvo hoje, e residências com maior porte, menos quantidade, mas com portes um pouco maiores. Então, condomínios, mas condomínio ele é o CNPJ, né? Mas um apartamento de grande porte a gente consegue atender. Então, qualquer cliente na classificação B, desde que não tenha nenhum incentivo na parte de tributação de energia, nós podemos fazer o fornecimento para esse cliente. Você pode fazer 100% desse fornecimento ou não? E a outra pergunta é assim, se tem alguma restrição, algum contrato de fidelidade? Primeiro, você pode fornecer 100% de energia, e se tem algum contrato de fidelidade, restrição, alguma coisa? Isso. Como que funciona a parte de distribuição de energia? O cliente nos envia uma conta, a gente faz uma análise dos últimos 12 meses de consumo dele. Diante dessa análise de consumo, eu pego a média dos últimos 12 meses e oferto para ele 90% disso que ele pode consumir. Por que a gente coloca 90%? Uma forma da gente dar uma segurança para o cliente. Eu posso fornecer 100%? Eu posso fornecer. Só que lembrando que o perfil de consumo de um cliente, ele é sazonal, ele tem uma variação mês a mês. E a minha produção, ela tem uma variação, porque eu produzo de acordo com a disponibilidade de sol. Então, a partir do momento que eu cruzo essas duas informações, pode ser que tem meses que eu entrego mais energia e o cliente consuma menos. Para que ele não tenha uma discrepância tão grande na conta dele, nós entregamos 90% para que ele tenha uma sensação de que realmente, de fato, a gente está entregando o que ele precisa, mas ele não está estourando mês a mês ali. E qualquer coisa ele usa energia da concessionária, né? Se precisar, né?
Se você não conseguir atingir... Não, nós conseguimos atingir pelo seguinte, porque a concessionária nada mais é do que ela faz um encontro de contas no final do mês. O que ela pega? O que ele consumiu versus o que ele recebeu. Esse encontro de contas é o que ela faz o faturamento da conta dele. Então, se eu entreguei 90%, não importa se eu estou produzindo energia de manhã, à noite, independente disso, finais de semana ou não. Ela vai fazer sempre um encontro de conta. A quantidade de energia que foi enviada para ele versus, de fato, o que ele consumiu, ela faz um abatimento de conta e zera a conta dele. Então, legal. Tem alguma, só rapidamente, antes de intervalo, tem alguma restrição, fidelidade, tempo de contrato? Não. A Iner, o grupo pensou muito na questão de fidelização. Toda a parte de geração distribuída no mercado tem fidelização, contratos de 2, 3 anos. A Iner não. Você pode fazer a adesão na parte da manhã, você se arrependeu no almoço, a parte da tarde você cancela. Muito bom. Então, a gente não tem fidelização, a gente quer de fato que quem estiver conosco esteja por livre vontade e não sim por pressão, por contrato. Então você não tem fidelização, você não investe em nada, você não tem instalação de equipamento, você só paga depois que você recebe. Então a gente quer total tranquilidade para o cliente e de fato que ele esteja conosco se ele quiser. Se ele não quiser, ele simplesmente cancela e pede para sair do consórcio. A gente vai falar um pouquinho mais, principalmente para os prédios aí, residenciais da cidade. A gente vai falar no próximo bloco, mais para frente, as vantagens do programa. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre a energia solar compartilhada e sobre a Teste Engenharia. Realiza uma série de testes na nossa região em termos de obra, de concreto, aço, etc, etc. Nossos convidados, Valdez Lopes, head da Iner Engenharia, e José Carlos Góes Júnior, engenheiro diretor da Teste Engenharia. José Carlos, qual a importância e a necessidade e a obrigação que determina o trabalho de controle de concreto, por exemplo, numa obra? Não só de concreto, principalmente de aço também, né? Sim, sim. Falando um pouco de concreto, que é o core do nosso laboratório, tem um dado muito interessante que fala que cerca de 14% dos resultados de controle tecnológico de concreto são inferiores às especificações de projeto. Então, a partir desse dado, a gente já consegue perceber um pouco da importância do controle tecnológico de concreto dentro de uma obra. Quando você não atinge o resultado em 14% de todas as amostras, a gente fala do ponto de vista de segurança da importância de ter um material como concreto atingindo a resistência correta. Em contrapartida, a gente tem uma relação custo-benefício também muito interessante, porque também dentro de um estudo nosso, a gente percebeu que o controle tecnológico ele representa cerca de 0,5% do custo total da obra. Então, 14% de resultados inferiores às especificações de projeto, com 0,5% do custo total de obra, tem uma relação custo-benefício muito interessante para o construtor, para o incorporador, em fazer o controle tecnológico de concreto. Sem contar do aço também, até porque é obrigatório, né? Sim, Isso sim. não é uma vontade do construtor. Está na lei que ele é obrigado a testar o concreto e o aço. Sim, existe em determinado necessidade. volume, cada caminhão. Hoje tem algumas especificações do ponto de vista de aço, algumas construtoras ainda contam com o processo interno, utilizam muitas vezes o resultado do aço do próprio fornecedor, que não é o recomendado. O recomendado, que a gente recomenda sempre é buscar um laboratório, procurar um laboratório qualificado para justamente fazer essa análise e verificar se o material aplicado na obra está atingindo as especificações de projeto. Por exemplo, a nossa empresa, só para dar um depoimento, 36 anos, com mais de 40 obras realizadas, acho mais de 35 prédios, com certeza já tive 3 ou 4 problemas em obras de concreto que não atingiam a resistência. Um nos pilares e em laje, várias vezes. O que acontece? Como é tudo mapeado, a gente mapeia cada caminhão que sai, faz um determinado local da obra, a gente pega uma laje e vai mapeando. Aqui faz um caminhão, aqui faz outro caminhão, aqui faz outro. Quando dá um problema em um caminhão, você detecta, você faz os testes posteriores e só demole, faz a demolição daquela parte que está comprometida. Então, é fundamental isso, você consegue antecipar um problema futuro bom, além de que é obrigatório, né? Então não é mais do que obrigação de se fazer, mas é importante porque às vezes você deixa um concreto que não está com a resistência e você só vai perceber quando acontece uma coisa grave no prédio. Então é importante você já
determinar o erro, onde está errado, o que aconteceu e sanar esse erro. E com antecedência, né? As construtoras, como é o caso da ENGE Plus, que tem o cuidado de fazer os ensaios nas idades iniciais, conseguem antecipar esse tipo de problema, o que facilita muito durante o processo construtivo. Se você tem uma detecção nas idades iniciais com 7 dias, por exemplo, às vezes até com 3 dias, você consegue perceber, antecipar esse problema e não acabar tendo problema durante todo o processo de execução da estrutura. Isso mesmo. Vamos passar para o Valdez. Aí não oferece alguma consultoria visando estudar o melhor formato? Eu só pego as contas praticamente, né? Ele faz esse tipo de consultoria, né? Nós temos, são algumas classes não classes de clientes, sim, mas a gente olha um pouco mais no detalhe quando a gente tem o consumo de um grupo, né? Então, a gente tem alguma classificação, o cliente aí na primeira escala, né? São contas, faturas normais. A gente tem a aplicação de 10% de desconto, então toda energia que nós mandarmos para aquele cliente, ele vai ter 10% de desconto a menos do que ele paga na concessionária. Quando a gente pega clientes que todos somados a um grupo de CNPJs matriz, você tem uma soma ali de mais de 50 mil reais em contas, aí ele muda uma escala, né? Ele vai para 15% de desconto, e clientes que têm uma soma de contas acima de 100 mil, somando todos os CNPJs dentro do mesmo grupo, ele consegue aí um desconto de 20% sobre toda a energia que a gente manda. Então, quanto maior for o grupo, maior é o desconto que ele consegue atingir dentro desse projeto. Parece pouco, né? Por exemplo, um condomínio que gaste 8 mil de energia, ele teria, teoricamente, R$800 de desconto. Mas é um dinheiro que ele não precisa fazer nada. Não tem instalação, não tem nada. Simplesmente assina contrato com a INER e a energia vem, a parte que é provavelmente fornecida pela INER, deve ser isso, tem 10% de desconto, não dá conta geral, né? Então, se ele fechou 100%, ele tem 800, 90, ele tem quase R$800 de desconto, sem precisar de absolutamente nada. É um desconto, né? Que dá para comprar material de limpeza, dá para fazer uma manutenção. É mais ou menos assim que funciona, para o telespectador entender, principalmente os condomínios? Exatamente. De fato, se ele está recebendo 100% da energia contratada, a única despesa que a gente não consegue cobrir no projeto é a despesa de iluminação pública e impostos que de fato são repassados ao Estado, né? Então, mas em relação à energia, assim, de fato entregue, essa sim ela tem o desconto que é produzida por nós e o cliente recebe isso direto na própria conta. Para que isso fique até tranquilo, essa gestão da conta do cliente nós fazemos. Então, nós temos todo o trabalho de buscar a fatura dele, identificar se de fato a energia foi consumida ou foi entregue, né, de fato, e aí sim, posterior a isso, a gente emite o faturamento. Então, toda essa preocupação de garantir que o cliente recebeu a energia, a gente tem, que é o chamado billing dentro da empresa. A gente faz toda essa gestão. Muito bom, fica a dica aí para os síndicos, né, chamarem ainda para fazer uma consulta sem custo nenhum. Vamos lá, sem custo nenhum a consulta, lógico, né? Zé Carlos, análise de recalque. Nossa, recalque, para quem não sabe, são quando os prédios entortam. Aqui em Santos, tem alguns prédios famosos aí, Santos é uma cidade famosa pelos prédios tortos, né? Como é que a Teste analisa esses recalques, né? Tem algum, por exemplo, processo? Eu sei que tem, mas como funciona? Se alguém quiser contratar, mas eu estou achando que meu prédio está entortando, eu quero contratar uma empresa para avaliar se isso é verdade ou não, ou quanto ele está entortando por ano, tal. A Teste tem esse tipo de serviço? Perfeito, perfeito. Esse é um braço que fica, ele caminha junto com o laboratório, mas aí atendendo os condomínios, não as construtoras, as incorporadoras. Hoje a Teste faz acompanhamento de recalque de mais de 100 prédios na Baixada Santista, justamente fazendo essa análise de controle de recalque, desaprumo, verificando ano a ano se você está tendo um aumento do recalque ou se você está tendo uma diminuição, se estagnou esse processo. Então, a Teste faz esse acompanhamento nos prédios mais antigos, alguns prédios bem conhecidos ali da orla da Praia de Santos. E é um pedido, inclusive, da Prefeitura, em muitos casos, é uma obrigação, em alguns casos, a partir dos laudos de Prefeitura, eles solicitam, os condomínios procuram a Teste, a gente faz a instalação dos pinos e o acompanhamento do controle de recalque. Importante, né? Inclusive, isso acontecia mais no passado. Hoje em dia, com as fundações profundas, né? É mais difícil acontecer. Então, os prédios mais recentes, porque eu acho que naquela época nem sei se tinha essa tecnologia, né? Hoje, os prédios, dificilmente eles entortam, que nem entortavam quando as fundações
eram superficiais, não é isso? Perfeito, perfeito. O solo de Santos, ele tem duas camadas. A gente tem a orla da praia, que é conhecida nacionalmente pelos prédios tortos, e na orla a gente tem aquele problema de recalque diferencial. O solo é composto por duas camadas de argila e antigamente as fundações eram rasas. Então, de uma determinada época para trás, essas fundações rasas elas eram executadas acima das duas camadas de argila. Os quinhões de carga, quando os prédios eram espaçados, você não tinha os recalques. Quando os prédios começaram a se aproximar, começou a adensar a orla da Praia de Santos, os quinhões de carga das fundações rasas começaram a se encontrar e a partir disso, exatamente, e a partir disso começaram os recalques. É perceptível que eles são, hoje visualmente, eles são na mesma direção, então as torres onde há esse encontro, elas pendem no mesmo sentido, na mesma direção, o que, como o Barroso citou, não acontece mais nas novas edificações que são com fundações profundas de mais de 50 metros. Então, de uma determinada época em diante, as fundações profundas acabaram com esse problema aqui em Santos. Então fica a dica aí para os nossos telespectadores procurarem a teste se tiver algum problema de recalque, para ver se esse recalque está progredindo ou não durante o ano. Durante cada ano, né? Sim. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. Hoje estamos falando sobre energia solar compartilhada e da Teste Engenharia. Nossos convidados, Valdez Lopes, head da Iner Energia, e José Carlos Góes Júnior, engenheiro e diretor da Teste Engenharia. Valdez, existe algum tipo de restrição geográfica de localização, no caso cidades, né, da atuação da sua empresa? E o contratante precisa fazer algum tipo de instalação? Você já falou que não, só para reforçar investimento para contratar o serviço? Só para reforçar, que já foi falado que não, né? Bom, a primeira parte do projeto, ela atende a parte da CPFL Piratininga. Então, sim, existe essa restrição geográfica, né? A gente tem que respeitar aí o limite da concessão. Então, a primeira fase do projeto, ela está montada na concessão Piratininga. Então, nós conseguimos, de fato, atender todos os clientes que estão dentro da CPFL Piratininga. A segunda e terceira fase já atende, aí vai conseguir atender o pessoal da Eletro e Paulista. Então, vão ter usinas na região da Eletro e Paulista e vamos conseguir atender basicamente todo o estado de São Paulo, exceto a cidade, que é a Enel, que é uma outra concessão, e EDP também, que pega ali um pouco da parte quase que divisa com o Rio de Janeiro. Mas, de fato, CPFL Paulista, Eletro e Piratininga, nós vamos estar atendendo aí 100%. E, de fato, instalação não. Acho que o legal do projeto é justamente isso, né, da empresa da Iner, principalmente para Santos, os grandes centros comerciais são cidades verticalizadas, né? Então você não tem a possibilidade de instalar painéis solares em prédios, painéis solares em áreas que são totalmente restritas. Mesmo que você instale, o poder de geração é muito pequeno, porque o painel solar ele precisa de uma grande área. Como falei para você no começo do programa, cada fazenda tem em torno de 40 mil metros quadrados para a gente ter uma geração consideravelmente alta, distribuído em 32 fazendas. Então o projeto ele realmente é muito desafiador e tem um porte extremamente alto. Então, com esse tipo de produção em fazendas e deslocamento dessa energia, eu consigo atender cidades verticalizadas. E isso fica muito fácil, diferente do pessoal que opta em instalar painéis desde que o cara tenha disponibilidade no telhado. E outra, não tem custo de investimento, não tem instalação, é simplesmente aderir e começa a receber a energia. É muito simples, fácil e, como expliquei também, a gente não tem nenhum contrato aí de fidelização. Fica a dica aí, né? Zé Carlos, a Teste é o único laboratório da Baixada que possui uma certificação do Inmetro, né, um selo de qualidade. Queria que você falasse dessa importância, já emendando numa outra pergunta, que a gente está chegando perto do final. Queria saber essa parceria que funciona da Teste com as construtoras. Perfeito. A parte do Inmetro, o selo Inmetro, é um selo que nos orgulha muito. Ele atesta a qualidade do processo de execução dos ensaios e administrativos do laboratório. Então, a empresa
O Inmetro ele manda os avaliadores ficam uma semana acompanhando todos os nossos processos, não só os processos laboratoriais, mas também os processos administrativos e no final de todo esse processo, eles atestam a garantia de validade de resultados. Então, do que adiantaria um laboratório com mais de 200 ensaios no escopo se não tivesse garantia de validade de resultado, e é justamente isso que a gente buscou na certificação. Ele é um atestado de que nós cumprimos todos os requisitos da NBR ISO 17025, que é uma norma de qualidade dos laboratórios, e a partir disso nós pertencemos também à rede brasileira de laboratórios. Emendando também na pergunta da parceria com as construtoras, com as incorporadoras, isso garante a validade de resultados e garante o nosso processo de qualidade, que é justamente o que a gente quer fornecer para a construtora, para a incorporadora. Não adianta uma obra bem executada com materiais que não atingem as especificações de projeto. Então, a Teste é a parceira da construtora, da incorporadora nesse sentido. Garantir que os materiais aplicados em obra estão dentro das especificações de projeto e do nível de qualidade necessário para a execução da obra. É isso que a gente tem feito nos últimos 60 anos. Sem contar, nos casos de alguns problemas, por exemplo, que ocorrem nas obras, a Teste também pode ser contratada para detectar algum problema, por exemplo, na cerâmica, que está destacando da fachada, se é problema da cerâmica ou da colocação, algum tipo de material, algum azulejo que trinca, se esse azulejo... Então é importante também que a Teste também realize esse tipo de ensaios, para alguns problemas decorrentes dos prédios novos ou antigos. É importante também frisar que esse é mais um serviço, né? Sim, análises em revestimentos, análises de argamassa. Aqui em Santos existiu uma época com muitos problemas de desplacamento de revestimento cerâmico. A Teste faz esse ensaio. O ideal é que a gente faça o ensaio, o pano teste, durante a obra, né? Porque a gente evita os problemas posteriores, mas a Teste também entra caso esteja... Cerâmicas caindo. Exatamente, Tem um condomínio que quiser, pode contratar. Pode contratar também. Para ver se é problema de execução ou da própria cerâmica. Né? Exatamente. Nós fazemos a avaliação tanto do ponto de vista do substrato quanto do próprio material aplicado. Muito bom. Valdez, eu sei que o feedback tem sido ótimo, né, das empresas que contratam. Acho que a Engie Plus também tem uma parceria com a Iner, pequenininha no começo, mas se Deus quiser vai crescer também, né? Isso quem cuida mais é meu filho, eu nem estou por dentro direito desse nosso contrato, mas nós temos também que a gente confia muito na empresa. E eu queria saber, quem quiser contratar, o síndico que está vendo, um dono de um comércio que quer contratar a Iner para economizar energia, como é que ele procura a Iner? Qual é o site? É INEER. Isso. Qual é o site? Exatamente, é iner.com.br. Até através do próprio site da Iner, se você quiser fazer a jornada de adesão, você consegue, né? Ele tem um link que você pode anexar a conta, ou se você sabe mais ou menos o valor da tua conta, você ali através você consegue fazer uma jornada, faz a adesão e daquele próprio site você já consegue fazer parte da Iner. Não quero fazer tudo isso, lá tem o telefone de contato, a gente pode fazer, eu peço para que um vendedor possa fazer um atendimento dedicado, enfim, a gente está totalmente à disposição. Através do nosso site, iner.com.br, você consegue... INEER. Isso, né? exatamente. Isso aí. Vamos lá, estamos chegando no final, mas obrigado, quero agradecer demais aí o Valdez, o José Carlos pela presença, quero agradecer a audiência dos telespectadores, que é o primeiro programa do ano, se Deus quiser, de um ano cheio, de muito sucesso, que vocês sempre gostem do nosso programa e deem as dicas para a gente melhorar cada dia. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima. Programa Constru Business. Oferecimento: Engie Plus Construtora e Incorporadora.